Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu resolvi entrar assim de última hora para fazer esse vídeo para vocês, porque o Canadá, agora no final do dia, acabou fazendo uma publicação de algumas novidades que o governo do Canadá pretende fazer com relação à imigração, e eu achei assim meio válido entrar correndo para fazer esse vídeo. Num primeiro momento eu fiquei meio assustada, que era muita coisa para ler e tal, mas no final eu dei uma lidinha e até que tá fácil de entender aí essas novidades, tá? Essas informações são muito interessantes para quem está no Canadá, principalmente para as pessoas que estão apreensivas com o processo do Express Entry, né, no Canadian Experience Class. E eu particularmente achei bastante legal essas novidades, tá? Então, eu vou falar de um jeito mais ou menos bem resumido, porque depois é bom que vocês entrem no site do governo do Canadá para ir lendo. Mas por que eu resolvi fazer essa live? Não para falar exatamente das regras que estão publicadas, que vocês já devem estar vendo aí com outros consultores, enfim, mas porque eu tenho talvez algumas dicas que eu acho que podem ser valiosas, tá? Então, assim, basicamente, galera, hein, fiquei meio moderninha. Então, gente, galera, bom, tá só descontraindo um pouco. Então, na verdade, é o seguinte, para vocês entenderem, tá? Existem 4 categorias aí, as principais, que são interessantes, tá? Uma é para quem tem experiência no Canadá, essa experiência tem que ser de pelo menos 1 ano, full time, nesses últimos 3 anos, contando a partir do dia 6 de maio. Então, se você adquiriu uma experiência no Canadá de 3 anos para cá, que seria, nós estamos agora em 2021, então seria de 2018 para cá, pelo menos 1 ano, e você tem que ter o benchmark 4 no IELTS, tá? Por que é interessante essa categoria? Porque ela entra várias classificações de NOC, então vai ajudar principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade para se enquadrar no Canadian Experience, que tem que ser NOC ABO0. Então essa notícia é ótima, tá? A outra categoria é exatamente igual, ou seja, a classificação das profissões, as profissões elegíveis. Aí eu aconselho que vocês entrem no site para ver a lista, porque é uma lista relativamente grande, mas o que dá para adiantar é que são NOCs A, B, 0, C, D, então ajuda muito, entra também muito das profissões do Skilled Trade, né? A segunda categoria é exatamente igual à primeira, só que aí o governo do Canadá pede o benchmark 5 no francês. A outra categoria é para estudante internacional. Você tem que ser formado no Canadá, e a especificação que diz na instrução é que a pessoa tem que estar be employed, tá? Aí você vai falar assim, ah, Maria João, mas se eu tô fazendo um co-op e ainda tô terminando o meu college. Eu acredito que não se enquadra nessa categoria. Por quê? Porque nas instruções diz que a pessoa tem que ter a credencial canadense. Significa que ela já tem que ser formada no Canadá. Então, ela tá com o diploma na mão, tá com o histórico na mão, ela tem como comprovar que é formada no Canadá. Aí, qual que é a segunda instrução? Be employed, tá? Be employed significa estar trabalhando, mas não tem especificação nem do NOC, ou seja, nem da ocupação e nem no tempo de trabalho. Mas o que diz na instrução é que no momento em que você der entrada no processo, você tem que ter o status legal e supostamente até receber o PR você tem que estar com o status legal no Canadá, tá? Então a pegadinha nessa categoria do estudante é estar trabalhando, sim, mas não fala especificação do NOC e nem do tempo de trabalho, tá? Então, eu diria que essa categoria seria como se fosse de um Canadian Experience, mas a pessoa não é obrigada a ter 1 ano de experiência, tá? Bom, o que acontece nessa categoria? Tem que ter o benchmark 5 no teste de inglês. A outra categoria é exatamente igual, só que o Canadá pede o benchmark 5 no francês. Então, tanto francofonos como não francofonos vão ter aí grandes chances, tá? Agora, por que eu resolvi fazer a live?
porque pensando agora, porque é muita informação, você fica assim meio, não sabe o que pensar, né? Fica meio ansiosa. Aí me vieram algumas ideias na cabeça. Se você não fez o teste de proficiência, você vai ter que dar um jeito para tentar fazer esse teste o quanto antes. Por quê? Porque se no dia 6 o Canadá abre para você aplicar, você no mínimo tem que saber que você tem o benchmark 5 ou 4, dependendo da categoria. Então tem que correr para fazer esse teste o quanto antes, porque o prazo já está muito curto, tá? A outra questão. Vamos supor que você tem um cônjuge. Você se enquadra no do Graduate Student e o marido se enquadraria nesse do trabalho. Os dois simultaneamente podem tentar se inscrever no portal. Se você tem um computador em casa ou um celular, um vai ter que pegar emprestado, o outro vai estar com outro computador ou celular, para os dois entrarem e se inscrever ao mesmo tempo. Então, eu me graduei no Canadá, eu vou me inscrever para o Graduate, e o meu marido está trabalhando, sei lá, no NOC-B, ele se inscreve ali no portal de trabalho. Qual dos dois conseguir entrar primeiro na cota é a chance. Então, agora vocês vão ter que atirar para tudo que é lado, porque é uma oportunidade, tá? Outra coisa, apesar da cota dessas categorias até serem um número relativamente bom, eu acredito que essas cotas vão ser extremamente disputadas. Então, eu acredito que essas cotas vão fechar em questão de talvez minutos, horas ou alguns dias. Eu não acredito que vai demorar para essas cotas serem atingidas assim, de uma maneira mais demorada, tá? A outra questão, a gente sabe que o Canadá vai criar um sistema online, tá? Então, por exemplo, se eu me basear pelos processos de PNP de Ontário, por exemplo, né, quando o Ontário abre a categoria de Foreign Extreme Worker, por exemplo, quando o Ontário fala vamos abrir, eles abrem, né? A pessoa tem que tentar se inscrever, porque quem entra primeiro é que vai ter mais chance. Quando o Ontário fecha a cota, acabou, aqueles que entraram têm 14 dias para montar o processo. E assim, algumas categorias de PNP, umas 14 dias, outras 25, outras 35 dias. Eu acredito que o Canadá vai criar um deadline mais ou menos assim, entre 15 e 20 dias, talvez 25 dias, algo nesse sentido, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que se eventualmente você já tem os pré-requisitos, ou o seu cônjuge, ou os dois, você tem a opção de já deixar os documentos prontos, esperar até dia 6 para se inscrever, e aí você vai ter aí um pouco mais de tempo para até rever os documentos que já preparou, ou realmente se dedicar ao teste, ter o ECA, dependendo do caso, e no caso do Canadá, ter já o diploma na mão, né, e se dedicar a montar o processo depois que conseguir entrar no pool. Você define, tá? Em termos de documentos, eu acredito que a documentação vai ser basicamente as mesmas que para o processo comum de Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade. Pode ter uma ou outra variação, mas a questão de provar que trabalha, work experience, graduação, são os mesmos documentos, né? Então, é a chance que vocês têm, tá? Pessoas que estão no Canadá, que tem o perfil criado no Express Entry, não desativa. Por quê? O que acontecer primeiro, o que der mais sorte, é o que eu vou fazer. Então, se você tá com o perfil criado no Express Entry, deixa o perfil criado, se inscreve nesse portal para a regra que o Canadá vai publicar, enfim, quando entrar em vigor dia 6, e aí você vai ver o que vai acontecer. Entrou, conseguiu fazer o processo muito que bem. Se não conseguir, você tá sempre mirando o Express Entry e o processo da província onde você tá morando para você atirar para tudo que é lado para ir aproveitando o que vai acontecer. Agora, é muito importante que quem já é formado no Canadá, não adianta vir com uma carta dizendo que vai se formar. Não, tem que estar formado. Se você não tá com o resultado do teste, corre atrás do teste, tá? Isso, eu achei essa informação excelente e é uma chance que vocês têm aí para arriscar.
principalmente para as pessoas que não têm um ano de SEC e estão tendo dificuldades para conseguirem ter sucesso no Canadian Experience Class, ok? Então, foi por isso que eu resolvi fazer a live, para dar essa dica de casal, tentar se inscrever os dois simultaneamente, se os dois se enquadram em categorias diferentes. Então, eu acho que era mais isso a atenção dos documentos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, qualquer coisa eu dou uma lida aqui, porque eu tô que nem vocês, eu tô lendo tudo agora, justamente para tentar não perder tempo, tá? Então, se de repente alguém tiver uma pergunta e quiser fazer, pode falar agora aí para mim, pode mandar que eu já dou uma lida aqui e tiro a dúvida se eu já consegui explicar para vocês. Oi, Maria João, estou esperando a imigração pedir o passaporte. Você sabe se eles estão trabalhando? Eu não entendi a tua pergunta. Você já deu entrada em algum processo e está esperando que eles te peçam um passaporte para colar o visto, é isso? Então, Marcos, eu acho que a experiência como estudante não vai contar porque é o seguinte, tá? Eu vou até entrar aqui na instrução. Aqui diz o seguinte, tá? O do Graduate Student. O que eu vou falar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Eu tô entrando aqui na hora, tá? Não foi nada ensaiado. Pra vocês terem uma ideia, eu já tava meio que querendo ir dormir, que tá frio, aqui no Brasil tá mais tarde, mas eu fiquei meio inquieta. Eu falei, não, vou entrar agora para fazer rapidinho, tá? O do post-secondary, tá? Qual que é o meu entendimento aqui da interpretação do que tá escrito aqui? Olha, aqui fala o seguinte, be employed in Canada with a valid permit or authorization to work. E ele fala, de acordo com o regulamento 73.2. O que isso significa? Se o primeiro requisito dessa categoria diz que você precisa ser formado no Canadá, você já tem que ter o diploma. Se você tem o diploma, significa que você já tem o PGWP, né? O que acontece é que você não vai ter um ano de experiência, talvez você vai ter 15 dias de experiência, um mês de experiência, 30 dias, 2 meses, 3 meses. Então, no meu entendimento, ou você tem um valid study permit, deu entrada no PGWP e está em implied status, está trabalhando, porque daí você se caracterizaria pelo valid permit, porque quando você dá entrada no PGWP, você pode trabalhar enquanto espera o PGWP, desde que você esteja ainda com status válido. Então, no meu entendimento, você pode estar trabalhando com o Valid Study Permit, mas você já está no Implied Status esperando o resultado do PGWP, ou tem o PGWP e trabalha há pouco tempo, porque essa categoria não exige o mínimo de experiência canadense. O que diz é be employed. Be employed significa estar trabalhando, mas não especifica nem o tempo e nem o nível do NOC. Por quê? Porque já existe essa outra categoria de experiência que engloba vários NOCs. Só que na categoria dessa de experiência, aí sim tem que ter um ano full-time de experiência. E essa experiência como estudante, ela já tem que ser remunerada realmente num NOC, seguindo sempre aquelas instruções que o governo do Canadá determina com relação à experiência de NOC, minimum wage, etc. Então, no meu entendimento, se você é um full-time student que está trabalhando part-time, não se aplicaria. Por quê? Porque um dos requisitos para essa categoria é ter a credencial canadense, tá? Então, eu bati um pouco a cabeça com isso, mas eu acredito que essa minha interpretação seria a mais, digamos, correta. Bom, pessoas que deram entrada no processo de imigração, na verdade a live é para essa nova regra que eu tô fazendo, tá, gente? Não é para casos antigos, mas assim, por conta do coronavírus, quem tem processo de imigração em andamento ou vistos em geral, o Canadá, o governo do Canadá, realmente pode demorar para pedir passaporte por conta da questão da pandemia. Já quem tem um processo de imigração feito dentro do Canadá, na classe de Canadian Experience, Federal Skilled Trade, Skilled Worker e essas novas categorias, já são beneficiadas, porque o Canadá não vai pedir passaporte para emitir o visto, porque vocês já estão morando no Canadá temporariamente. É por isso que o Canadá
tá usando essa categoria para beneficiar quem está aí dentro, porque é uma maneira do Canadá atingir a sua cota de residente permanente sem ficar dependente da viagem internacional para o imigrante chegar no Canadá por conta da questão do coronavírus, entenderam? Então, se vocês já estão tentando Express Entry, deixa lá. Consegue aplicar dentro da cota do dia 6, tenta, justamente para vocês irem arriscando tudo que vai aparecendo por aí, para ver o que vai acontecer de novidade primeiro, tá bom? Na verdade é o seguinte, Ellen, para dar entrada nessa categoria, a pessoa tem que estar no Canadá. Então eu acredito que no teu caso não aplica, porque você e o marido estão fisicamente fora. E para dar entrada nessa categoria, a pessoa tem que estar com status válido no Canadá. Então, eu não sei se aplica no teu caso, não. Aí eu precisaria ver depois com detalhe a tua profissão ou do marido para ter certeza, mas até onde eu sei, não. Tá? De qualquer maneira, quando uma pessoa se inscreve numa categoria nova dessas e ela tá no Express Entry, a pessoa não é prejudicada no pool do Express Entry, né? Então, se ela deu entrada em algum processo que não tá dando certo e amanhã ela recebe o convite através do Express Entry, ela pode aceitar o convite e dar entrada se o outro processo não deu certo. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Quanto tempo você acha que vai durar esse processo? Bom, eu acho, assim, pelo que eu tava lendo, o Canadá tá com a intenção de correr com o processamento desses processos, ou seja, quando as pessoas derem entrada dentro da cota, eu acredito que o Canadá vai tentar agilizar o processamento dessas aplicações. Por quê? Porque mesmo no ano passado, quando começou a pandemia, o Canadá, incrivelmente, não impactou de forma negativa a análise dos processos de Federal Skilled Trade, Federal Skilled Worker e Canadian Experience. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que eu ajudei ano passado obtiveram o PR numa média de 90 a 100 dias. Eu tive acho que 1 ou 2 casos que demorou um pouco mais por conta de checagens adicionais. Então, eu acredito que quem conseguir participar desse tipo de processo, com certeza vai ter o resultado do PR ainda esse ano, tá? Agora, a questão da cota, eu acho que ela vai ser atingida muito rapidamente. Eu não sei se vai chegar a dias, eu acho até que vão ser horas. Porque imaginem, são pessoas do mundo todo que estão aí dentro, igual a vocês, que estão batalhando para imigrar, que foram estudar, que foram trabalhar, que perderam o emprego no meio da pandemia ou fazem pouca pontuação. Enfim, então eu acho que muita gente realmente vai, eu acho que vai ser meio concorrido. A gente vai ter uma noção exata logo que o Canadá abrir, aí a gente vai ver se isso realmente vai ser meio rápido ou não. Eu não sei, eu presumo que talvez a parte para quem fala francês, talvez aqui demore um pouco mais. Eu sempre tenho dúvidas se existem realmente tantas pessoas estrangeiras que falem francês, né? Eu sempre tenho dúvida nisso. Para mim, melhor país para se viver. Ah, muito legal. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se alguém por acaso quiser ajuda para fazer esse processo, eu vou cobrar o mesmo valor que eu tô cobrando na promoção para ajudar no Canadian Experience, tá? Então, assim, eu acredito que você aí tem 2 possibilidades. Se você tem o perfil já começar a separar papelada para ver se você vai fazer tudo, né? Se você tem dificuldade ou não, e no dia 6 você vai tentar se inscrever e dar entrada, ou você vai primeiro dar entrada para ver se entra na cota para depois preparar a documentação. Geralmente, esses documentos para imigração, eles não perdem a validade muito rápido. Então, por exemplo, documentos de experiência, são documentos que até podem ter uma idade de 4, 5 meses, 6 meses no máximo. Então, você acabou de preparar, talvez não vai conseguir, mas daqui 2, 3, 4 meses você recebe um convite do Express Entry. A maioria dos documentos vocês vão ter que usar. É um ou outro que vai precisar.
vai precisar de ajuste, entendeu? Então, eu não acredito que vocês acabem muito no prejuízo, porque a base documental, gente, é igual praticamente para quase todos os processos. Pode ter uma ou outra mudançazinha de papelada, mas é coisa pouca, que dá para ir ajustar. Ainda dá tempo de fazer a prova? Então, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Aqui no Brasil, por conta do lockdown e essa pandemia louca que não acaba nunca, o British Council tá abrindo, fechando. Então, não sei. Eu acredito que aí no Canadá vocês tenham mais opções. Mas mesmo assim, se você não consegue fazer agora, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque senão você sempre acaba perdendo essas oportunidades. Quer dizer, amanhã o Canadá cria um processo que você pode tirar proveito, você não consegue tirar proveito porque você não tem o documento essencial na mão que precisa para aplicar. Então, é importante sempre tentar fazer o teste e ter o ECA, dependendo da categoria. É o que eu sempre falo desde quando o Canadá inventou o Express Entry. Qual é o prejuízo que você tem de fazer um ECA? Qual é o prejuízo que você tem de fazer um teste de proficiência? É uma maneira prática de você ver suas limitações, as dificuldades que vai ter para conseguir esses documentos, entende? Então, eu acho importante, porque é uma maneira até de você meio que começar a ficar acordado, mais agitado, mais ligado com a questão do que você precisa dar prioridade no momento em que você está tentando batalhar pelo processo de PR, entendeu? Mais alguma pergunta? Termino o college em... Aí eu não sei, porque assim, se no dia 6... Você pode se inscrever no portal por ser um graduate student, significa que até o dia 5 você tem que ter o diploma e o histórico escolar na mão. É esse o meu entendimento, tá? Eu vi um caso de uma pessoa que ele deu entrada no Express Entry, ele era graduado no Canadá, ele não mandou, quando ele recebeu o ITA, ele não mandou o diploma e o histórico. Ele mandou a declaração de conclusão de curso. O Canadá não aceitou, porque o Canadá pede o diploma com histórico. Então, assim, se você tem só a carta, ou tá prestes a se formar, ou ainda não se formou, ok. Se você conseguir se inscrever dentro do prazo, beleza, você vai dar entrada. Se realmente você tiver algum documento que o Canadá não vai aceitar, o Canadá vai te mandar a carta dizendo por que não aceitou. Mas eu acho meio que fundamental todo mundo ter na mão o resultado do teste e do ECA. Mesmo que você esteja vislumbrando uma categoria que não vai pedir aquele documento. Por quê? Podem ver, eu sempre falo isso para todos os meus clientes. A gente nunca sabe o que o Canadá vai criar no meio do caminho. Amanhã o Canadá cria algo que para você cai perfeito. Nossa, tenho todos os pré-requisitos. Ok, eu tenho, sabe? Mas eu não tenho tal documento. Não ajuda nada. Então, tem que aproveitar essas oportunidades. 5 de novembro, a gente tem que ver se até lá esse processo vai estar existindo ou não. De qualquer maneira, quem está estudando no Canadá sempre tem a opção do Canadian Experience, depois de ter experiência, adquirir um job offer, depois de algum processo de PNP, né? Veja o que aconteceu no começo desse ano. Quem imaginou que o Canadá, em pleno começo de ano, depois de quase um ano de pandemia, aquela tristeza total, o Canadá fosse fazer um draw chamando quase 28 mil candidatos? O que eu sei é que o Canadá vai dar prioridade para a maioria das pessoas que estão no Canadá. Não é porque o Canadá não quer o imigrante de fora, não é isso. É uma questão de facilidade logística. Se o Canadá precisa de imigrante, é muito mais fácil o Canadá criar um mecanismo para usar vocês que já estão morando aí, do que ficar dependente de um imigrante que está no Brasil, que precisa comprar uma passagem, entrar no Canadá, passar pela triagem da imigração para ser reconhecido como PR. Por isso que eu digo, não desanima com a pontuação que você faz no Express Entry. Por quê? Amanhã uma província pode criar uma regra bombástica, amanhã o Canadá pode criar outras facilidades. Então, não desanime com relação à pontuação do Express Entry e sempre tenha na mão um teste válido de idioma, que não pode ter mais do que 2 anos, e obviamente que se é uma categoria que você vai se beneficiar pela educação estrangeira, tenha o ECA também na mão.
Quando chega os novos programas? Mas a expectativa é que chega na cota, nas primeiras horas ou de dias. A gente tá sujeito. O que você tem que fazer é tentar aproveitar de uma regra que entra em vigor. O Canadá falou que dia 6 vai abrir a cota para essas categorias. Sei lá, do dia 6 a 001, uma hora já do dia, você já vai estar lá para tentar entrar no computador. Tem que tentar, não tem jeito, tá? Tá, é o seguinte. Se eu me basear pelos processos online que já existem, como é que acontece? Geralmente você se inscreve e se entra na cota, o Canadá te dá alguns dias para preparar a papelada, tá? Então, o que provavelmente vai acontecer? O Canadá vai falar assim, galera, abriu agora dia 6, eu vou lá, entro, vou digitar meus dados, tudo que o Canadá vai pedir, para eu, digamos, mandar a minha intenção online. E, obviamente, o Canadá vai estar lá contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar nos 30 mil, 40 mil. Se eu for o 39.999, entrei na cota. Aí, geralmente, o Canadá vai me dar as instruções que em tantos dias eu tenho que preparar toda a documentação. Então, é óbvio que se você está se inscrevendo hoje, 6 de maio, como graduada, né? Eu sou uma estudante graduada no Canadá, teoricamente, eu já tô com o meu diploma e meu histórico hoje para dizer que eu sou um graduated student que tô me inscrevendo hoje no portal. Deu para entender? Essas regras não se aplicam para Quebec. Ah, boa dica. Se você tá no Quebec, você tem a graduação e você se enquadra em algum dos NOCs, você até pode arriscar e dar entrada. Só que você vai ter que explicar para o governo do Canadá que a tua intenção não é morar em Quebec. E aí você vai ter que explicar as tuas intenções, tá? Porque por Express Entry, como acontece? No Express Entry, quando você dá entrada e tem uma experiência no Quebec, o Canadá aceita a tua documentação. Só que você tem que explicar, tem que fazer um plano explicando que você não quer morar no Quebec. Então, assim, o que diz aqui a regra? Reside in Canada. E fala, intend to reside in a province other than Quebec. Então, se você quer arriscar de se inscrever no portal porque você tem o francês, por exemplo, você vai ter que fazer um plano. Então, assim, já faz busca no Google, Job Bank Canada, tente contatos com amigos para você explicar para o Canadá que você quis aplicar para essa categoria, apesar de neste momento estar em Quebec, mas que você tem a pretensão de não morar em Quebec, né? Porque intend to reside in a province other than Quebec, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Acredito que não. Acho que já deu mais ou menos para explicar o basicão, né? Bom, eu acredito que muitas novidades vocês eu acho que muita coisa vocês já devem ter entendido, mas a minha dica era mais com relação a quem não tem um teste fazer, verificar se você e o cônjuge se enquadram em categorias diferentes para cada um tentar num portal, para ver qual dos dois consegue, porque daí você vai tentando tudo que aparecer, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever, geralmente eu respondo e-mail no mesmo dia. Quem quiser ajuda para preparar a documentação, me manda um e-mail explicando o que ajuda. Se eventualmente você já tem tudo preparado, eu posso revisar para ver se precisa de ajustes no que você fez, tá bom? Para fazer a consultoria, é só você me mandar um e-mail dizendo que você viu a live, eu quero fazer, explica o que você quer. Eu te mando um e-mail explicando como a gente começa a trabalhar e já dá para começar imediatamente, não tem realmente grandes segredos. O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que o Canadá vai dar um prazo para vocês montarem o processo, mas eu não acredito que seria de 90 dias, como o Canadá está fazendo para Express Entry. Eu estou meio que me baseando por alguns processos de PNP, e eu acho que o prazo ficaria entre 15 a 35 dias. Tá? É óbvio que não dá para saber, eu também não sei se o Canadá vai levar em consideração a pandemia e talvez ser um pouco mais
compreensível e dá um prazo de 40, 50, 60 dias. Mas eu tô pensando mais ou menos se eu levasse em conta, por exemplo, um PNP de Ontário, que quando você se inscreve no portal, eles te dão 14 dias para preparar o processo. O valor completo por uma pessoa não, para ajudar no preparo de documentos para esse processo ou para Canadian Experience ou Federal Skilled Worker, eu tô cobrando os $300 canadenses. A única coisa é que eu posso ajudar no preparo dos documentos, mas você vai ter que se inscrever no portal, entendeu? Então, aí é que você decide se você quer me ajudar agora, que você já quer ver as documentação e no dia 6 você vai estar ali cedinho, ou se você quer tirar dúvidas, tendo certeza que você conseguiu entrar na cota a partir do dia 6. Aí varia de acordo com o que cada um precisa de ajuda, às vezes é um documento só, alguma coisa muito específica, daí eu vejo com cada cliente, justamente porque eu trabalho sozinha, tenho flexibilidade, então eu posso ver o limite ou até onde dá para eu ajudar o candidato, tá bom? Então era mais isso, por isso que eu resolvi fazer a live agora toda bagunçada mesmo, nem fiz luzes, nada, nem você vê que tô fazendo uma coisa meio caseira mesmo, porque eu fiquei um pouco, digamos, excitada com as novidades, tá bom? E vou torcer aí para todos vocês conseguirem, que eu sei que não é fácil, estão gastando muito dinheiro, eu sei que tá tudo muito difícil, então é a chance de vocês irem tentando, tá bom? Sim, o meu contato é isso aí, contato@mjconsultoria.com.br, tá bom? E boa sorte aí para todo mundo, espero que todos vocês consigam o PR, tá bom? E uma boa noite aí para todos vocês e muito obrigada para quem me acompanha nas redes sociais. Fico feliz aí que eu tenho alguns seguidores, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.